acho que assim, a nossa formação ela não pode ser específica, ela tem que ser generalista. Olá amigos, eu sou o Samurai, estou aqui no Instituto de Performance Samurai. Hoje nós estamos inaugurando o nosso canal, esse aí que você está vendo mesmo, o nosso canal aqui de vídeos. A proposta desse canal é o seguinte, trazer um pouquinho de informação, de experiência sobre treinamento funcional, sobre treinamento tridimensional, sobre reabilitação, sobre performance, sobre exercício físico em geral, sobre grupos especiais, nós vamos falar sobre gestantes, nós vamos falar sobre idosos, nós vamos falar sobre emagrecimento, nós vamos falar sobre diversas coisas. Então hoje eu vou me apresentar um pouquinho, vou contar um pouco da minha história, até porque boa parte aqui ainda não me conhece, meu caminho por aí, que desagou onde eu estou aqui agora, com a bagagem que eu tenho e em condições de oferecer um pouquinho dessa experiência que passa por alguns países aí, alguns anos de estudo em diversas áreas. Eu fiz colegial técnico em mecânica no Liceu de Artes e Ofícios aqui em São Paulo, sou de São Paulo. Foi muito uma experiência muito bacana, porque eu me aprofundei muito no estudo de física. Sei lá, assim, você tá, quando entra no colegial, com 14 anos, alguma coisa assim, você não tem muita ideia da vida, do que você vai fazer, né? E eu também não tinha, eu achava só que mecânica era de menino e edificações era de menina, então eu fiz mecânica. Nessa eu fui trabalhar com aviação, fui trabalhar na Transbrasil, afinada Transbrasil. Dependendo da idade que você tem, você nunca nem ouviu falar. E eu trabalhava consertando avião. Então esse trabalho que eu tinha me ajudou a me aprofundar muito em física. E foi uma coisa que eu me dei muito bem, me apaixonei e levo comigo até hoje. Meu pensamento todo em cima da lógica da física até hoje. Eu gosto muito dessa formação. E aí quando eu fui prestar faculdade, não tinha muita aula de geografia, história, português, matemática. O nosso foco ali no liceu era física. Então eu falei, vou prestar um curso qualquer na FUVEST, entrei na USP lá, vamos cursar, vamos ver qual é que é. O destino quis, né? Por que esporte? Porque eu sempre trabalhei, sempre fui do esporte. Comecei judô com 7 anos, comecei natação com 5, depois fui competir com futebol de campo eu joguei. Depois mais tarde fui pro handball, hoje faço jiu-jitsu, fiz karatê, fiz krav maga, fui remador, disputei campeonato brasileiro. Fiz um monte de coisa nessa vida aí ligada ao esporte. O esporte sempre esteve presente na minha vida, entre idas e vindas. Namoros, separações e reatamos algumas vezes, separamos de novo, reatamos e agora nós estamos numa fase de aproximação de novo. Estamos no jiu-jitsu sério, firme lá o tempo inteiro. Mas isso só me dá é legal porque isso me dá uma ideia do outro lado, né? O lado quando você é o atleta. Porque hoje eu trabalho também muito com o lado de quem ensina o atleta, ou quem ensina o aluno, ou a pessoa que está reabilitando. Então eu sou do lado do professor, do educador. E essa outra experiência eu carrego junto comigo, que é a experiência do atleta. Isso é muito rico, tá? Até tinha uma discussão muito entre, será que eu preciso ser atleta para poder dar uma aula? Efetivamente você não precisa. Mas toda a experiência que você tiver é sempre muito rica. Então já a primeira dica, a primeira sugestão, se coloque sempre em condição de experimentar tudo. Você vai ter uma aula de dança e não sei, vai lá e faz. Não tem erro. O cara tem um esporte novo aqui que estão jogando na praia. Se alguém te convidou, vai lá e faz. Bom, e aí comecei a estudar na USP, esporte. Quando entrou na aula de biomecânica, a biomecânica já tinha física aplicada ao corpo humano. E isso daí o meu olhinho brilhou, né? Eu falei, opa, esse aqui é o caminho que eu tenho que trafegar, porque aqui eu tô com a física aplicada. Aí tinha um professor lá, falava bonito, falava empolado, mas no fundo falava só, né? Porque eu comecei a ver que existiam erros de fundamento da física, existiam erros de nomenclatura. Eu lembro até um exemplo que me marcou muito. Eu fiz uma pergunta para o professor sobre momento torsor, e a resposta dele foi que era irrelevante. E até hoje, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque irrelevante foi a resposta dele. Depois que eu fui estudar bastante, eu comecei a entender que o momento torsor talvez seja a base do movimento humano. E talvez até hoje ele não saiba. E isso acaba sendo ruim, isso mostra um pouco como é a nossa estrutura de ensino, um pouco engessada, ela tem pouca margem para experimentação, ela tem pouco espaço para criatividade, pouco espaço para perguntas, para mudança de posicionamento, de mindset. Então no final o que acontece é isso, a gente segue uma doutrina e vai embora nela. Aí fui trabalhar na Fórmula Academia, nos anos 90, isso aí a Fórmula Academia era aquele show, só os artistas da Globo. E esse mercado foi me desmotivando e com o tempo eu fui querendo sair, eu não tinha muito orgulho de falar o que eu fazia. Foi um momento meio estranho e aí eu acabei que eu resolvi que ia mudar. Aí fui prestar Direito, fiz 1 ano de Direito e por algumas ocorrências da vida precisei abandonar o Direito e voltei a trabalhar na área para me sustentar enquanto eu não resolvia alguns problemas. Mas infeliz ao extremo. Isso conheci um amigo, um professor, amigo meu, André, e ele me apresentou o kettlebell.
Acho que vocês sabem todos o que é kettlebell hoje em dia, mas em 2007 ninguém sabia. E aí ele me explicou, me mostrou o kettlebell e tal. E aí foi legal porque em muito tempo na área acontecia de eu não ver uma coisa nova. Você pensar na musculação hoje não tem quase nada novo. É pouco desafiador, pouco motivante. Até um aluno mesmo, quando ele treina um pouquinho com você, daqui a pouco ele já tem domínio de todas as variáveis. Você já deve ter percebido isso no seu trabalho. E eu não sentia a importância do meu trabalho. E aí vi essa coisa nova, comecei a entender, pô, um negócio bacana. Comecei a trabalhar com ele, comecei a sentir ganhos que há muito tempo eu não via. E resolvi fazer um curso legal em San Diego, era Russian Kettlebell Challenge. E fui estudar com um cara que chamava Pavel Tsatsolini. Eu era o primeiro brasileiro que saiu do Brasil, foi lá fazer esse curso. Cheguei lá, fiz um curso bem bacana, muito difícil, porque eu tinha muitíssimo pouca experiência em kettlebell. Cheguei lá e percebi que as pessoas já manjavam muito de kettlebell, elas estavam lá para se aprimorar e eu estava lá para aprender. Tinha coisa que eu não sequer tinha ouvido falar. Eu tinha lido alguns livros e tal, mas ler livros sobre movimento, vamos ser justos, que dá uma limitação aí. Ou pelo menos dava naquela época, porque depois do Grant Stutz a gente desenvolveu a linguagem do movimento, isso facilita muito a leitura. Mas fecha parênteses, a gente volta outro dia. E aí eu fiz esse curso. Esse curso era um curso de 3 dias. Você começava 8 horas da manhã e ia até 8 horas da noite, num campo de beisebol, em agosto, verão californiano, 40 graus todo dia, e aí você caçava o dia inteiro dentro de um campo de beisebol. Era sol na cabeça o dia inteiro, rachando o coco, e você levantando chaleira de 24, 30 quilos, 28, 16, o tempo inteiro. Já no final do primeiro dia eu estava moído, no final do segundo dia eu não existia mais, mas eu tinha que comparecer ainda assim no terceiro dia. No terceiro dia eu não conseguia nem ficar ereto, eu andava meio curvado. E aí eu comecei a não completar algumas provas que eles faziam, eles sugeriam algumas coisas, eu não dava conta, não conseguia fazer, minhas mãos estavam estouradas, gastei uma grana que eu não tinha, me dediquei pra caramba e não tô conseguindo completar, aquilo começou a fazer puta mal pra minha cabeça. E acabou o curso, né? Quando acabou o curso, eles têm um negócio que é muito legal, eles chamam individualmente cada um pra dar um feedback. E aí chegou a professora, ela veio falar comigo, chama Ioana Teran. Cara, Samora, você foi a pessoa que eu vi aqui que teve o maior upgrade dentro de 3 dias. Na minha cabeça eu falei assim, cara, realmente, né? 3 dias de quem não sabia nada, para fazer upgrade não é muito difícil. Ela falou, não é por aí. É porque eu percebia que eu dava informação, você se corrigia, você tem um controle legal do que você está fazendo. Você foi muito bem, você está de parabéns, ó, me deu meu certificado, tudo bonitinho. Eu falei, tá, mas eu não estou feliz, porque teve algumas coisas que eu não terminei. Eu estou frustrado, né? E ela falou assim, mas quem falou que era para você terminar? Quem falou que era para você executar no melhor possível? Porque isso até é uma coisa que a gente traz na cabeça, né? Parece que tudo a gente tem que ser o top, você tem que ser o melhor, você tem que... Ela falou, o curso não é feito para você terminar. O curso não é feito para você cumprir todas as etapas. O curso é feito para te exaurir. E alguma hora você vai falhar. Eu falei, peraí, você me faz um curso para eu não terminar? Você me faz um curso para eu falhar? Ela falou assim, qual é a sua profissão? Eu falei, dou aula lá no Brasil. Aí ela falou, então, se você dá aula, provavelmente esporte, movimento, não é uma coisa que você tem uma certa aversão. Muito provavelmente você tem uma familiaridade e você se dá muito bem com isso. Eu falei, exatamente, eu sempre me destaquei de alguma forma. Não tem uma coisa assim no esporte que eu não consiga fazer. Assim, pode ser que eu não consiga jogar como o Michael Jordan, mas eu consigo jogar basquete. Não é impossível para mim jogar basquete. Eu não consigo surfar como Medina, mas eu consigo pegar onda, sabe? É sempre uma coisa que eu consigo fazer. Eu não consigo olhar nada e falar, nossa, aqui não dá nem para começar. E para muita gente a atividade física é assim, não sei nem por onde começo, é totalmente descoordenado, não tem habilidade, não tem controle, e isso gera muita frustração, gera insegurança, gera medo, mas você tem que viver. E quando você vive isso, a sua experiência muda. Então a experiência dela era que eu tinha que chegar num ponto de exaustão onde eu não conseguisse executar uma coisa que ao olhar eu julgasse simples. Quando algum aluno meu tem essa experiência de não executar uma coisa que ao meu olho ela aparentemente é simples, em geral, ela não está falando de mim agora, ela está falando de um contexto em geral, a gente tem aquela vozinha aqui no fundinho da consciência falando assim pra gente, que frango, né? Nossa, o cara não consegue fazer isso, meu Deus do céu. E a melhor forma de entender isso era eu sentir. Então quando eu não consegui dar conta de uma tarefa que era simples, eu tive que de alguma forma criar meios de fazer essa tarefa. E quando você cria meios de fazer uma tarefa, não pelo meio que você costumaria fazer, mas por outro, porque está te faltando recurso, isso te engrandece como professor. Você começa a ter mais ferramentas agora para atuar, você consegue ter mais empatia com essa pessoa, você consegue entender o que ela está vivenciando, e essa é a sua função. Você, como professor, tem que criar esse meio e esse mecanismo de levar uma pessoa que tem dificuldade numa área a atingir a excelência dela. Outra coisa que ela falou para mim também é assim, dor. Você está morrendo de dor, né? Então, certeza, todo mundo aqui está com dor. Mas a dor ela é importante. Sabe por que a dor é importante? Porque o atleta, o esportista, ele já está acostumado a conviver com a dor. A gente costuma dizer que a dor faz parte do uniforme. E a pessoa comum,
ela não lida tão bem assim com a dor, principalmente a dor física, talvez com outras dores emocionais, talvez ele lida melhor do que a gente, não sei. Mas a dor física não, a dor física ela aterroriza. E de novo, se você só contar isso pra você, você não entende. Mas quando você vivencia a experiência de dor que te paralisa, você consegue entender agora processos de reabilitação e você consegue entender como é difícil lidar com dor. E como a pessoa, quando está lidando com dor, ela não é tão fraca quanto você está pensando. Ela realmente está numa dificuldade. E de novo, cabe a você achar o caminho dela. Mas bacana de tudo isso daí foi que eu já tinha uns 15 anos de profissão quando isso aconteceu. Foi a primeira vez que alguém me falou que existia um ser humano na minha frente. O nosso trabalho é projetar benefícios para ele. Nosso trabalho é entender como ele funciona. Nosso trabalho é elevar ele num nível de excelência. E aí aquilo me trouxe de volta o significado da minha profissão. E aí eu montei um estúdio e comecei a focar um pouco no kettlebell. Mas uma coisa me chamou quando eu estava nos Estados Unidos lá também. Um cara chegou para mim e falou: tem um cara aí que eu acho que você devia conhecer, que chama Gary Gray. Dá uma pesquisada nisso. E eu voltei com essa informação, com essa pulga atrás da orelha. Ele me mostrou alguns trabalhos do cara. Eu achei, pô, isso aqui é brilhante, né? Fui lá pesquisar. Pesquisei. E aí eu vi alguns trabalhos menores, alguns cursos menores para fazer. Eu falei, deixa eu fazer para ver se é isso mesmo. Aí gostei muito do que eu vi e foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu conheci o Gary pessoalmente, eu vi que o cara representava o que eu estava buscando, a simplicidade das coisas. Ele é um fisioterapeuta de formação. E quando ele começou, como todo cara que acabou de começar, começa lá, sangue novo, vou pro mercado de trabalho, chego lá, quero apavorar. Sei toda a teoria, decorei tudo aí esses anos de faculdade. Primeiro paciente que eu vou, pego toda aquela teoria e nada. E não acontece nada. Pô, eu devo ser ruim, né? Vou tentar com outro, nada. Peraí, preciso me especializar mais, estou fazendo coisa errada. E ele começou a reescrever todo o modelo do corpo humano, desde anatomia até biomecânica, fisiologia. Ele começou a entender que muito dessas matérias, as coisas não funcionam exatamente como está escrito no livro. Então ele fala assim, você olha o livro faz que a musculatura abdominal faz uma coisa, por exemplo, mas quando você vai ver na prática, ela faz outra. E aí ele levantou uma outra questão ainda. Eu lido com o ser humano, e se eu lido com o ser humano, eu tenho que individualizar isso daqui. Então todos esses protocolos que eu aprendi de joelho, de não sei o quê, não serve. Então ele começou a questionar isso. E ele falou, para entender melhor como que eu vou trabalhar e ser um bom profissional nessa área, eu tenho que resetar um pouco essa ideia e tenho que ir para alguns outros campos. E foi aí que ele foi para o campo da física, que é onde eu me identifico bastante com ele, e também para o campo da ciência comportamental. E também outra coisa que eu gosto muito, assim, eu acho que assim, a nossa formação ela não pode ser específica, ela tem que ser generalista. Quanto mais informação, mais se transforma como pessoa. Então você não é um profissional só porque você sabe de mitocôndria. Você só sabe de mitocôndria, não serve para nada para o dia a dia. Você tem que saber que essa mitocôndria está dentro de um sistema mais complexo, que está dentro do ser humano, que está dentro do planeta Terra, que tem várias informações em volta e tudo um sistema trabalha complexo e tem energias vindo de todos os lados. Ou seja, isso vai te tornar um bom profissional. E o Gary soube condensar isso. Então ele pegou 3 grandes ciências, que eram as ciências comportamentais, as ciências físicas e as ciências biológicas, tá? Que ele reescreveu muitas delas, que ele chamou de anatomia funcional, biomecânica funcional. E nós estamos falando dos anos 70. Quando a gente está falando de funcional, parece que funcional sempre existiu. Se você falasse de funcional 10 anos atrás, simplesmente não existia. Ninguém sabia o que era, ninguém falava sobre isso. E esse cara está falando disso nos anos 70. E desde então ele veio aprimorando isso, porque ele questionou dogmas. E ele condensou essas 3 ciências, e a intersecção dessas 3, ele chamou de ciência funcional aplicada. E foi isso que eu fui estudar com ele lá. E aí foi onde eu realmente me encontrei. Ali sim eu pude colocar o que eu sabia de física, colocar minha experiência pessoal. E aí começa um pouco da nossa trajetória agora junto. Porque a gente se identificou muito fácil. Mais ou menos vemos a mesma origem, uma origem mais pobre. Tem um perfil questionador. E esse perfil questionador sempre foi mal visto. E esse perfil questionador levou a gente longe. Foi ele que empurrou a nossa fronteira. E a gente nunca deixou de se aperfeiçoar em vários níveis. Eu quero ser um generalista, entender qualquer um que vier na minha frente, tentar me empatizar com ele, trazer outra pessoa para dentro do meu trabalho, no sentido, eu não ofereço o trabalho para ela pronto, a gente constrói junto, porque ninguém conhece mais o corpo humano do que a pessoa que está com ele, que vive com ele. Então, eu não consigo criar um modelo de trabalho excluindo essa pessoa da formação. E um protocolo é isso. É imaginar que todo mundo é igual, eu sei tudo, eu coloco aqui o meu protocolo, então é só trazer os joelhos aqui e colocar aqui. Então a gente criou uma proximidade muito grande, assim, eu tenho o Gary
por pai adotivo, ele me tem por filho adotivo. A gente brinca, me chama ele de papito, ele me chama de Júnior. E se aproximamos muito, e nisso eu comecei a trabalhar com ele e entender também o processo de construção dessa ideia dele. A gente desenvolveu junto a avaliação funcional, e tudo que acontece no Great Studio está sempre aberto, está sempre cheio de aprimoramentos. E isso me transformou muito como profissional. E eu pude atender muito melhor as pessoas. E eu fui feliz, eu me realizei em primeiro lugar. Então, quando a pessoa que tem muita dor e não consegue trabalhar, e você devolve ela para o trabalho dela, isso não tem preço. Quando você tem uma mãe que não pode pegar o filho dela no colo, de um ano, imagina o que é uma mãe com uma filha de 1 ano e não pode pegar a filha no colo porque não aguenta de dor. E fez todo o tratamento, já estava desistindo, já achou que não tinha mais jeito. E aí ela pega a filha dela no colo e começa a chorar, porque ela percebe que ela não sente mais dor. Ou seja, a vida dessa mãe voltou. Pessoas que são do esporte profissional, que estão fora e voltam a praticar seu esporte, e vão lá e ganham campeonatos mundiais. Isso não tem preço, entendeu? E eu só pude fazer tudo isso por causa dessas pessoas que cruzaram o meu caminho, que me incentivaram, que me ensinaram muita coisa, e me ensinaram, o fundamental, que eu pudesse resumir o que elas me ensinaram é sempre assim: tenta sempre a coisa mais simples, existe sempre um ser humano e ele é único, esteja aberto a estar sempre aprendendo, esteja aberto a experimentar, esteja aberto. E quando eu aprendi as coisas com o Gary, o modelo novo de entender o ser humano, eu comecei a perceber que como o ser humano é um indivíduo único, e não tenho protocolos que respondam às minhas perguntas, todas as construções são feitas a partir das informações que você recebe na hora. Porque a pessoa que vem até você para você cuidar das costas dela, ela não vem só as costas dela, não vem só o corpo dela, ela não deixa o corpo aqui, vai no Pão de Açúcar fazer compra. Ela fica junto, então ela vem com dores, ela vem com amores, ela vem com sabores, ela vem com os seus traumas, seus medos, sua motivação, seu estresse, seu dia ruim, sua briga com a esposa, seu filho que está doente. Agora você começa a ver significado no seu trabalho. Porque agora sim não podia ser uma máquina que está aqui nos lugares, agora precisava ser você. Precisava você entender tudo isso daí, você se associar a essa pessoa, você abrir um infinito de variáveis e começar a tatear essas variáveis e achar que caminho vai funcionar para essa pessoa. Isso muda tudo. Isso torna tudo muito simples de operar, um pouco complexo de estruturar, mas uma vez estruturado, a operação é muito simples. Eu costumo até usar o exemplo do carro com freio de mão puxado. Se você andar com o carro de freio de mão puxado, ele vai te apresentar um monte de problema. Parece que os problemas são de ordem muito grande. Ele não anda mais, está enroscado, ele sai de traseira, ele gasta mais combustível, ele esquenta, sei lá, um monte de coisa. Você fala, nossa, ferrou, meu carro foi pro buraco. Quando no fundo, não é nada disso. No fundo é um botãozinho, uma alavanca que você aperta para baixo. E como num passe de mágica, seu carro volta a funcionar. Até porque a gente não promove cura, né? A gente promove condições do corpo se curar. Você elimina os entraves, como você eliminou o entrave que era o freio de mão. Então a nossa tarefa é entender quais são os entraves. E ele serve para reabilitação, estou falando muito de cura, é uma área que eu gosto muito, mas eu também trabalho muito com performance, como eu falei, levei atletas a ser campeão mundial. E essa performance é a mesma coisa, às vezes você não sabe por que você treina, e ou você só se machuca, ou você não melhora a sua performance, e às vezes é aquele freio de mão que você precisava ter abaixado ali para melhorar um pouquinho o teu gesto técnico. Isso é um salto de qualidade infinito. Então essa foi toda a minha história. Na verdade o que eu quero é passar uma experiência. Você vivenciou experiências como eu já vivenciei. Quer ver um exemplo? Você está com a conta bancária lá no limite, você está dando aquelas suas aulinhas honestas, tem seus 5, 6 alunos, você sabe que se um sair, a sua situação complica muito, talvez você não vai conseguir pagar aquela prestação do carro, tal, o cara vai jogar bola no fim de semana e torce o pé. E aí? Ou então ele fala assim, nossa, estou com uma hernia de disco, fui no meu médico, ele fez uma ressonância, eu estou com uma hernia de disco, o que eu faço agora? Normalmente você perde esse aluno. E você não precisaria perder esse aluno. Você tem condições de ou se integrar o teu trabalho ao de um fisioterapeuta que estivesse cuidando dele, ou se você é fisioterapeuta, você pode continuar o trabalho pós isso, ou seja, são dois caminhos que podem se falar. Esse cara vai fazer fisioterapia, ou você integra o seu trabalho com ele, ou você mesmo dá muito subsídio para começar a reabilitar essa coluna que não está funcionando bem. Esse modelo de trabalho vai te dar muita ferramenta, muito subsídio para você não ter mais esse problema e você ter opções a oferecer para o seu aluno e você não mais perder um aluno por alguma fatalidade que eventualmente vai ocorrer. Em geral, às vezes a maré é tão ruim que acontece umas 3 de uma vez e aí o buraco vai lá para baixo. Você tá ligado, você sabe que é assim. Então eu vou estar por aqui, a gente vai sempre postar vídeos novos, vamos explicar que soluções a gente dá para esse tipo de programa nosso do dia a dia, como que se pode se tornar um profissional melhor. O século XXI exige outro tipo de profissional, um profissional que esteja mais antenado, que tenha mais empatia, que tenha mais informações, que resolva mais problemas. A gente não pode mais seguir receita de bolo, sabe por quê? Porque o computador faz isso muito melhor que a gente hoje. Então esse processamento a gente
não consegue competir. Hoje tem aplicativos que fazem o que você faz. Então, eu vou te dar opções. Para cada vez você resolver mais problemas, para cada vez você ser mais admirado pelos seus alunos, para cada vez você ter mais felicidade com o seu trabalho, você ter mais orgulho de falar o que você faz, porque você resolve problemas da vida real de verdade. Tá bom? Se gostou, curte aqui, inscreve no canal, curte aqui na página, convida os seus amigos e fique atento. Nós vamos estar toda semana aqui com mais e mais novidades para você. Tá bom? Te vejo lá. Tchau.